Sabe, eu nunca percebi o quanto amava meu filho até aquela noite. A noite do acidente. Estávamos dirigindo em uma estrada, cantando a nossa música favorita no rádio, voltando para casa depois de umas férias incríveis. Você poderia dizer que formamos uma família perfeita. Nós três, minha esposa, Marta, nosso filho Jack e eu. Nenhum de nós tem ouvidos para a música, mas ainda amamos cantar e dançar. De fato, foi assim que conheci Marta, mas essa é uma outra história. Então, como eu disse antes, estávamos correndo pela estrada, felizes e despreocupados. Era tarde da noite, mas o céu ainda estava muito claro e o ar estava fresco e limpo. Eu estava ao volante, minha esposa sentada ao meu lado e Jack estava no banco de trás dela. Eu não notei aquele Jeep. O homem que estava dirigindo disse que também não tinha visto a gente, mas eu não sei o que pensar. De qualquer forma, ele colidiu com a gente da direita e ambos os carros derraparam ao longo da estrada por mais de 3 metros antes de parar. Atingi a janela do motorista com a cabeça e perdi os sentidos por um tempo, mas apesar disso não me feri. Quando acordei, tinha medo de olhar para a direita, mas era necessário. Meu coração deu um pulo no começo, mas depois suspirei trêmulo de alívio. Eles estavam inconscientes, mas vivos. Eu nunca fui tão grato pelos cintos de segurança. Ainda assim, eles obviamente não estavam bem. Acontece que o outro motorista já havia chamado uma ambulância enquanto eu estava sem sentido, que logo chegou e levou todos embora. A Marta recuperou a consciência no caminho, mas o Jack, não. Os paramédicos disseram que estava tudo bem, ele estava desacordado e eu não conseguia parar de me preocupar. No entanto, havia pouco que eu pudesse fazer. Então apenas segurei as mãos de Marta e do Jack nas minhas e esperei pelo melhor. No hospital, após várias longas horas de uma ansiosa espera, os médicos disseram que a Marta teve muita sorte. Ela escapou com nada, além de uma leve concussão e algumas contusões. Grandes, na verdade, mas ainda assim, apenas contusões. Eu estava pronto para dar um abraço na médica por essa notícia. Não fiz isso, é claro. Eu apenas sorri de alívio e agradeci. Ela não sorriu de volta. Foi então que eu soube que algo estava errado com o Jack. O problema eram seus rins. O impacto os abalou tanto que eles estavam falhando. O Jack precisava de um transplante, e pra já. Eu fiquei petrificado. Eu não conseguia assimilar o fato de que meu filho de 15 anos estava em uma condição crítica. Eu e minha esposa fizemos os testes para ver se um de nós era compatível com ele. Eu era. Eu tive longas conversas com os médicos sobre essa cirurgia. Eles me explicaram tudo, descreveram os riscos, mas eu só sabia de uma coisa: isso era o mínimo que eu podia fazer pelo meu filho. Então, quando me perguntaram pela última vez se eu estava pronto para doar um dos meus rins ao Jack, minha resposta foi firme: sim. Eles fizeram mais testes que mostraram que eu era saudável o suficiente. A cirurgia foi agendada para a semana seguinte, quando o Jack estava pronto. Eu mal conseguia comer e dormir, e a Marta estava em uma condição semelhante. Ela se fazia de forte, mas eu podia ver através do seu rosto. Ela estava extremamente preocupada por nós dois. Finalmente chegou o dia, e fui levado ao hospital para os preparativos. Logo eu estava deitado em uma cama de hospital, e um médico colocou uma máscara no meu rosto, pedindo que eu contasse de 10 a 1. Contei até 7 e depois não vi mais nada. A operação foi bem sucedida. Meu filho tinha meu rim nele agora, e ele estava respondendo bem. O Jack estava se recuperando, e isso era tudo o que eu queria. Ele teve que ficar no hospital por algum tempo, mas o pior já passou. A Marta ficava sentada lá todos os dias ao lado da cama dele, e eles conversavam e conversavam, como nunca antes. Eu quase chorei de alegria ao assistir a essa cena, as duas pessoas que eu mais amava na minha vida. Em 3 semanas, o Jack finalmente ganhou alta. Ele precisou usar muletas para andar, mas os médicos disseram que ele logo ficaria bem. Claro, agora havia um regime rigoroso a se seguir, pelo menos por um tempo, mas o Jack era jovem e seu corpo era forte. O rim que ele recebeu se adaptou bem ao seu corpo. Ele me chamou de herói. O que mais um pai poderia desejar, não é? 5 anos se passaram desde então, mas ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. O Jack terminou o colégio e entrou na faculdade. Nunca fiquei tão orgulhoso como no dia em que ele entrou na universidade. Ele veio até mim e me contou tudo, muito feliz. E ainda estou orgulhoso do meu filho. Gosto de vê-lo cuidando das suas coisas, estudando artes e literatura, como eu. A Marta não ficou realmente surpresa com a sua escolha. Afinal, o Jack sempre foi uma pequena cópia de mim. Ela até me perguntava às vezes, brincando, se ela tinha alguma coisa a ver com o nascimento dele. E agora vejo que ela também está feliz por isso.
Eles vêm me visitar quase todo mês. Eles se sentam ao meu lado, compartilham as notícias, contam tudo o que eu perdi e me atualizam sobre todos os assuntos. Eles não sabem que eu posso ouvi-los, mas eles não me esqueceram e me amam. Eu posso sentir isso. Sim, eu não acordei naquele dia. Mas tudo bem, eu estava pronto para isso. Afinal, tudo o que importava era que meu garoto, tão brilhante e com tanto potencial, ficasse bem. E isso era o mínimo que eu poderia fazer por ele.